ao Associações e Companhia. Hoje vamos conhecer uma associação muito especial. Chama-se Quebrar o Silêncio. Mas para a conhecerem melhor, vão ter de ficar e ver o programa de hoje. O André tinha 10 anos quando foi abusado sexualmente. Mas o André nunca contou a ninguém do abuso. Este silêncio não é exclusivo ao André e deve-se, em parte, às estratégias de manipulação que os agressores usam para garantir o silêncio das crianças. Algumas formas de manipulação passam pelo uso de segredos, chantagem, oferta de bens e ameaças diretas. E tal como aconteceu com o André, à medida que as crianças crescem, vai diminuindo a probabilidade de partilharem o que lhes aconteceu. O André cresceu e nunca partilhou a sua experiência, em parte porque sentia uma vergonha imensa e também porque se sentia culpado e responsável pelo abuso. Os sentimentos de vergonha e de culpa são comuns nos rapazes e homens sobreviventes e vítimas de abuso sexual. Para os amigos e família, o André aparentava estar bem, mas na verdade vivia internamente com o surgimento inesperado de memórias do abuso, questões de identidade, baixa autoestima, ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. O André compreendeu que não podia continuar a sentir-se assim, pois tinha chegado a um ponto de ruptura. Reuniu toda a sua coragem e procurou apoio. Aos 36 anos, o André procura apoio não só para si, mas também para a criança que cresceu em silêncio com as consequências do abuso. Em média, um rapaz vítima de abuso sexual demora 26 anos a procurar apoio. Com o devido apoio, o André libertou-se do sofrimento, da vergonha e das memórias intrusivas. Hoje retomou o controle da sua vida e reconhece que a culpa e a responsabilidade do abuso são do agressor. Estamos à descoberta da Associação Quebrar o Silêncio e para isso temos à companhia o Sr. Ângelos Fernandes. Ângelos, conte-nos um bocadinho da história do início desta associação, que ainda é recente, tem um ano, mas tem uma elevada importância, diria eu. Sim, bem, nós temos cerca de um ano de existência e criámos a associação porque também não havia um espaço em Portugal que desse apoio especializado a homens sobreviventes de violência sexual. E então foi por isso também que nós decidimos criar este espaço, porque sabemos que a realidade diz-nos que 1 em cada 6 homens é vítima de abuso sexual antes dos 18 anos e não havia então este espaço que fosse especializado e focado apenas para os homens sobreviventes. Para além desta missão que tem de ajudar homens sobreviventes, também tem formações e outro tipo de situações que ajudam e formam pessoas a ajudar outros. Sim, nós temos um trabalho muito centrado nas escolas, para informar e sensibilizar os estudantes e as estudantes, porque, de uma forma geral, não se discute o suficiente sobre violência sexual em geral e muito menos sobre os homens sobreviventes, portanto, o abuso sexual de homens e rapazes. E é importante perceber, falar com as escolas, falar com os estudantes, também para perceber que noções têm sobre o que é a própria definição de violência e abuso sexual, consentimento, como podem, por exemplo, apoiar um colega ou uma colega que tenha passado por uma experiência de violência sexual. Também, portanto, e é muito importante porque nós temos, e constatamos que nas escolas há muita confusão sobre estas definições e sobre o que podem fazer. Também damos alguma formação para profissionais, seja de saúde ou de segurança ou de outras áreas, também para poder capacitá-los, porque nem sempre, como felizmente existe um trabalho maior já na área das mulheres, o que é fantástico, o que é muito positivo, ainda falta aqui uma criação, digamos, de informação ou de vocabulário na parte dos homens. E é isso também fazemos com os profissionais. Nas escolas e tudo mais, ensinar a lidar com um possível sobrevivente, qual é a abordagem que se deve ter? Antes de mais, eu acho que é fundamental agradecer pela partilha. Muitas vezes, e nós sabemos que os homens demoram cerca de 20 a 30 anos em silêncio até partilhar ou procurar apoio e achamos que é muito importante agradecer pela partilha e reforçar realmente que a culpa e a responsabilidade não é do homem e disponibilizar de que modo é que podem apoiar.
Para mim é fundamental perguntar de que modo é que eu te posso apoiar. Porque deixa ao sobrevivente a decisão do que vai acontecer de seguida e dizer: eu preciso que venhas comigo procurar apoio, ou que só me ouças, ou que venhas comigo à polícia, qualquer. Mas é o homem que decide. Muitas vezes as pessoas não fazem por mal, mas perguntam quem é que foi o agressor, ou como é que foste abusado, ou o que é que aconteceu, não conseguiste fazer nada. E isto pode levar à revitimização do próprio homem, a reviver memórias traumáticas e leva também a partilhar alguma coisa que se calhar não está preparado para fazer. Portanto, nós dizemos sempre: obrigado, a culpa não foi tua e como é que eu te posso apoiar? Falou que, em média, um homem demora 20 a 30 anos a conseguir falar sobre o abuso. A que é que isso se deve? É questões de preconceito ou há mais? Existem vários fatores que contribuem para um silêncio tão prolongado, que normalmente é a média de 26 anos. Temos fatores como o peso da masculinidade tradicional, portanto, a ideia que um homem não chora, que o homem não pode falar dos seus sentimentos e das emoções, que o homem tem que saber proteger, que o homem tem que saber resolver também qualquer problema que tenha, tem que saber resolver sozinho. Esta é uma das coisas que contribui. Por outro lado, também, os agressores sexuais muitas vezes usam estratégias de manipulação para conseguir o silêncio dos homens e das vítimas. Portanto, muitas vezes passam a ideia de que a vítima conseguiu, de algum modo, estava em controlo, que permitiu e dessa forma acaba por sentir-se a própria vítima responsável pelo abuso, e o que depois também alimenta estas noções de vergonha, de não poder falar. Está um conjunto grande, não há uma só, digamos, um único fator que ajuda, mas há vários que contribuem, nomeadamente, a estas duas dimensões. Há aqui uma palavra que eu acho que é muito interessante e fulcral, que é o sobrevivente. Não há vítima, é o sobrevivente. A tomada de decisão de exercer essa palavra, como é que foi o processo? Foi um processo interno. Nós também estamos a fazer esta caminhada, porque nós usamos o termo vítima quando da agressão, quando o abuso sexual. Pronto, nessa fase é vítima, mas hoje em dia, como nós dizemos, quando o homem chega até nós, sobreviveu toda a sua vida, esteve através de estratégias internas ou externas de sobrevivência, e é um sobrevivente. Portanto, todos os dias, digamos assim, e este processo também passa um pouco pela ideia da ideia negativa que a vítima tem, que a palavra vítima tem. Normalmente as pessoas associam vítima a alguém frágil, debilitado, choroso e que não representa em nada a força e a coragem e a perseverança que estes homens têm. Força, coragem, que são palavras que descrevem muito bem os sobreviventes. Falamos do sentimento de culpa, de que muitos homens sentem, e há situações em que muita gente se pergunta por preconceito como é que uma mulher pode violar um homem. Como é que nós conseguimos quebrar esse preconceito? Antes de mais, eu acho que é fundamental dialogarmos, debatermos estes temas, porque muitas vezes há preconceitos, ideias erradas e mitos que vão alimentando mais esses mitos e que não contribuem em nada para essa discussão. Também é importante discutir que a violência e abuso sexual não se limita apenas à penetração forçada e à violação. E muitas vezes as pessoas têm uma ideia limitada que só estas duas formas é que constituem abuso sexual, quando existem várias outras formas também. Muitas vezes falamos que nem sempre o abuso tem que ser explicitamente sexual. Por exemplo, se um homem adulto, um agressor, se masturbar em frente a uma criança, não deixa de ser abuso sexual, e não há toque físico nesse momento. Quando um agressor, através da internet, se faz passar por uma criança para com que outras crianças partilhem imagens ou haja uma troca de conteúdos pornográficos, também é abuso sexual, e nem sequer o agressor está no mesmo espaço físico que a criança. Portanto, é também passar que as pessoas entendam que há um espectro bem maior, mais abrangente do que é a violência e o abuso sexual, e começamos também por perceber, porque muitas vezes, quando as próprias vítimas passaram por experiências em que não houve penetração, podem sentir que então que não merecem apoio e ficam também silenciadas e de certa forma, sem qualquer tipo de rede de apoio. E isso é importante também focarmos esses casos. Eu, aqui há uns anos, por causa da escola, na altura li um livro que se chamava Filho de Ninguém, que era acerca de um homem que realmente foi abusado pelo pai e, portanto, não existia a penetração forçada, era a masturbação. E eu
perguntava-me, não é? Porque ele também demorou muito tempo a conseguir falar, esta é uma história muito bonita, mas eu perguntava-me como é que quando um homem passa por esta situação, como é que vai à polícia? Não existe, por exemplo, uma marca física que diga, e tal, aconteceu. São situações ainda um bocadinho ainda mais sensíveis e complicadas. E são também estas situações que depois, por não haver, tal como disse, evidências óbvias, digamos assim, do abuso, que pode tornar também difícil que um sobrevivente partilhe com alguém, porque primeiro pode não provar, entre aspas, mas a verdade é que nós não precisamos que alguém nos prove para nós prestarmos apoio. E muitas vezes passa por aí, porque muitos casos, ou a maioria dos casos que nós temos acesso, passaram-se há 20, 30, 40 ou 50 anos. Nem há prova física nenhuma. Que houvesse no passado, de certo que agora não haverá. Portanto, vamos deixar estes homens sobreviventes sem apoio. Portanto, aqui o que passa também, passa por acreditar naquilo que é partilhado connosco. Porque muitas vezes, homens sobreviventes que partilham junto de médicos ou junto de psicólogos, não estou a dizer todos, como é óbvio, mas em algumas situações, em que são desvalorizadas as experiências de abuso e dito que agora tem que passar à frente, tem que seguir a vida. E isto para um homem que passou, por exemplo, 30 anos em silêncio a sofrer com o impacto que este abuso teve na sua vida, isto é uma desvalorização completa. Portanto, também não é produtivo para o seu processo. Não ajuda nada a quebrar o silêncio de uma vez por todas, não é? Cerca de 90% dos abusadores são conhecidos das vítimas. Isto é alarmante, diria eu. É alarmante. E nós discutimos muito isso nas escolas. Aquela ideia que muitas vezes passamos, e também nos passaram, para não falar com estranhos, para não aceitar dinheiro ou convites de estranhos, para não acompanhar um estranho, estas ideias que fazem sentido, se calhar, noutros contextos. Na área da violência sexual não se aplica. Portanto, como disse, 90% dos casos o agressor conhece a vítima e, na maioria dos casos, é da própria família. E é preciso também discutir sobre isto, é preciso falar sobre isto, porque muitas vezes aquela ideia que é alguém na rua que pega na criança, são casos atípicos, não quer dizer que não aconteçam, porque acontecem, mas são casos atípicos. E muitas vezes as pessoas ignoram que realmente é alguém próximo da família ou alguém da família e também ignoram as estratégias de manipulação que estes agressores recorrem para garantir o silêncio da criança e da vítima. Também prestam apoio às famílias, portanto, principalmente nestes casos, diria eu. Sim, nós temos aqui não só o apoio direto ao homem sobrevivente, mas também alguém que esteja próximo, seja uma pessoa amiga ou alguém da família, que também possa estar a se sentir indiretamente afetada por isso. Por exemplo, alguém da família que não está a conseguir dar o apoio que gostaria, ou que também está a ter dificuldades em processar esta informação, em saber como falar, como pode ajudar, em que circunstâncias, e nós prestamos também apoio a estas pessoas que estão a ser indiretamente afetadas. Também, outro apoio que prestamos é às pessoas que precisam de alguma informação para saber como poder ajudar, o que é que eu posso fazer para ajudar, para apoiar. E então temos estas duas também dimensões de apoio que se estende para lá do homem sobrevivente. Há pouco tempo vi um documentário que na altura falava sobre guerra, mas como na guerra muitas vezes a arma usada é realmente o abuso sexual. E eles diziam que às vezes a morte era logo ali e que o abuso sexual não só destruía a pessoa, mas como também todos os que a rodeavam por não saber lidar ou porque não sabiam com o que fazer para apoiar. É verdade? Sim, pode acontecer que passados homens podem ter dificuldades, digamos, no normal funcionamento da sua vida. Portanto, estabelecer uma relação íntima com alguém, o trabalho, concentração no trabalho, muitas vezes pode haver até consumos de álcool, de substâncias, não quer dizer que todos os casos sejam assim, mas há casos assim, até pensamentos e ideações suicidas, pronto, mas muitas vezes até podemos falar de coisas, digamos, aparentemente mais simples, porque não são, como os homens sobreviventes que podem ter uma baixa autoestima e uma forte autodesvalorização e que por isso depois também acabam por ser pessoas menos assertivas e que acabam por ter relações talvez menos saudáveis de intimidade ou entre pares. Isso afeta naturalmente a sua vida no dia a dia e que os impede, digamos assim, de levar uma vida normal.
Quando fui abusado aos 12 anos, varri o acontecimento para debaixo do tapete. Restava-me continuar a ser eu mesmo. Eu nem sequer sabia o que era abuso. Quanto mais, o que era transformar-me numa vítima dele. Depois do que aconteceu, fiquei extremamente transtornado, zangado e confuso. Como pessoas, estamos constantemente a tentar racionalizar as coisas para as tentar compreender melhor, para tentar perceber porque é que nós fomos afetados por elas. É o chamado síndrome do porquê eu. Quando comecei a ouvir as histórias dos outros homens e os casos de violação, quis-me ir embora porque eu não tinha sido violado. Eu tinha sido apenas abusado sexualmente pelo meu irmão e achava que não merecia estar naquela sala. Pensava que era um intruso e que um dia iam perceber que eu não merecia estar ali junto dos outros homens. Mas aos poucos fui vendo que, apesar das diferentes histórias, a forma como cada um sofria e as coisas por que passámos eram todas muito parecidas. As questões de vergonha e da culpa que todos sentíamos eram demasiado semelhantes para que o meu abuso não fosse um abuso real. Nunca acreditei que fosse possível ficar bem. Não depois do que me aconteceu e de passar uma vida inteira a reaviver o abuso porque as memórias e os pensamentos não paravam. Acordava a reaviver o abuso e deitava-me à noite com as mesmas memórias. Não os conseguia desligar. Fui abusado pelo meu pai quando tinha entre 4 e 6 anos de idade. Depois de tentar suicidar-me 24 anos depois, decidi que precisava de procurar a ajuda que desde sempre senti que não merecia. A forma como os abusadores agiram mudou de pessoa para pessoa, mas que os resultados são sempre os mesmos. Um sentimento de vergonha e de culpa. Quando contei a alguém pela primeira vez o que me aconteceu, tinham passado 18 anos depois de o meu irmão me ter violado pela última vez. Mas a cura começara 3 anos antes. Eu não entendia, não sabia, tinha negado a verdade a mim mesmo. Mas os acontecimentos voltaram para me assombrar e não podia ignorá-los mais. Tinha de lidar com eles. Tinha de enfrentar o que me aconteceu. Mas eu quebrei o silêncio. A quebrar o silêncio apoia homens como o André a ultrapassar as consequências do abuso sexual. Ângelo, eu pedia-lhe para deixar uma mensagem a todos os homens que querem quebrar o silêncio e só não sabem ainda como. Eu acho que a mensagem se calhar passa por explicar que não estão sozinhos. Muitas vezes passa, o homem sofrente pode ficar com a ideia ou ter a sensação que está sozinho, que o seu caso é único. E é importante também reforçar que não é o único homem que passou por essas situações e que connosco há um espaço seguro, gratuito e confidencial onde pode procurar apoio para ultrapassar o impacto do abuso sexual na sua vida. O Associações e Companhias chegou ao fim. Chegamos ao fim de um programa muito especial, onde descobrimos uma associação, Quebrar o Silêncio, uma associação dedicada a homens sobreviventes de abuso sexual. Uma associação dedicada a quebrar aquilo que nos mantém cativos e que mantém cativos alguns amigos e familiares que se escondem. Portanto, o meu desafio para vocês é: deixem de se esconder. Está na hora de quebrar o silêncio.